Capítulo 7. O banquete do Pai, parte 1. Ouviu o som de música e dança. Lucas, capítulo 15, verso 25. Então, o que acontece se crermos no Evangelho, descansarmos na obra efetuada por Jesus e recebermos uma nova identidade e um novo relacionamento com Deus? Como seremos transformados enquanto vivemos uma vida baseada na mensagem de Jesus sobre o pecado, a graça e a esperança? Nas profecias de Isaías acerca do novo céu e da nova terra, ele declara que, à semelhança de todas as voltas para casa, esta última será marcada por um grande banquete. Leia Isaías 25. Jesus muitas vezes também compara um banquete à salvação por ele realizada. Mateus capítulo 8, verso 11 diz: Muitos virão do Oriente e do Ocidente, diz ele a seus seguidores, e tomarão lugar ao banquete com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Como sinal de sua graça salvadora, ele instituiu uma refeição, à qual nos referimos hoje como ceia do Senhor ou então Eucaristia. E como não poderia deixar de ser, a parábola de Jesus sobre os filhos perdidos termina com um banquete festivo que representa o grande banquete de Deus no final da história. Por que ele fala usando esse modelo? A razão é que não há melhor forma de comunicar com realismo o que significa viver uma vida baseada em sua obra salvadora. Há 4 maneiras de ter a experiência de um banquete, e elas correspondem às maneiras pelas quais nossa vida é moldada pela mensagem do Evangelho de Jesus. A salvação é uma experiência. Banquetes são ocasiões e lugares em que nosso apetite e nossos sentidos, a visão, o olfato, a audição e o paladar, são satisfeitos. Em João capítulo 2, lemos que Jesus estava participando de uma festa de casamento em que o vinho acabou muito antes da hora. Tanto o casal de noivos quanto o mestre do banquete, figura que poderíamos chamar de mestre de cerimônia, corriam um risco de humilhação perante a sociedade. Todavia, em sua primeira demonstração pública de poder divino, Jesus transformou em vinho a água contida em várias talhas de pedra. Curiosamente, João, o autor desse evangelho, refere-se a esse milagre como um sinal, elemento que encerrava em si todo o significado do ministério de Jesus. Por que esse ato foi o primeiro por ele realizado? Porque Jesus, a fim de explicar o que ele havia vindo fazer, decidiu transformar quase 600 litros de água em vinho de alta qualidade para que a festa não fosse interrompida. A resposta é que Jesus veio para trazer alegria festiva. Ele é o verdadeiro mestre do banquete, o anfitrião da festa. Como vimos, Jesus assumiu por nós a penalidade de nossos pecados. É por isso que os teólogos cristãos se referem ao aspecto legal da salvação efetuada por Jesus. Ele nos garante o veredito de inocentes, de modo que deixamos de ser responsáveis por nossos erros. A salvação, no entanto, não é somente objetiva e legal, mas também é subjetiva e experiencial. A Bíblia insiste no uso da linguagem dos sentidos quando se refere à salvação. Ela nos convida a provar e ver que o Senhor é bom, não somente a concordar e crer. Jonathan Edwards afirma em seu famoso sermão, A Divine and Supernatural Light, uma luz divina e sobrenatural. Há uma diferença entre crer que Deus é santo e gracioso e ter em nosso coração um novo senso do amor e da beleza dessa graça e santidade. A diferença entre crer e provar que Deus é gracioso é a mesma diferença entre ter uma certeza racional de que mel é doce e ter uma experiência sensorial da sua doçura. A salvação efetuada por Jesus é um banquete e, portanto, quando cremos em sua obra em nosso favor e nela descansamos, ela se torna real em nosso coração por meio do Espírito Santo. Seu amor é comparável ao mel ou ao vinho. Em vez de somente crer que ele nos ama, podemos sentir a realidade, a beleza e o poder do seu amor. Esse amor pode se tornar para você algo mais real do que o amor de qualquer outra pessoa. Pode ser motivo de prazer, pode lhe dar ânimo, pode lhe consolar. É um amor que poderá erguê-lo, libertá-lo do medo como nenhuma outra coisa poderia fazer. Essa realidade faz toda a diferença.
Se você está tomado por culpa e vergonha, não basta crer no conceito abstrato da misericórdia de Deus. Você precisa sentir no palato do coração, por assim dizer, a doçura da sua misericórdia. Então você terá certeza de que é aceito. Se você está preocupado e ansioso, não é suficiente crer que Deus tem nas mãos o controle da história. Você precisa ver com os olhos do coração sua majestade radiante. Então você terá certeza de que Ele está no controle. Será mesmo possível passar por uma experiência assim? Há pessoas que acham que tal experiência é mais difícil, pois tem uma personalidade mais racional e rígida. Acredito que outras pessoas, porém, têm tanto desejo de passar por experiências místicas que veem cada intuição ou sentimento intenso como uma palavra vinda do Senhor. Em suma, ou as pessoas anseiam demais por tudo que Jesus oferece, ou não demonstram anseio suficiente. Mas ele de fato oferece acesso à presença do Pai. Por enquanto, temos apenas um conhecimento parcial dessa experiência e ela está sujeita a altos e baixos à medida que oramos e buscamos a face de Deus com a ajuda do Espírito. Mas é uma experiência que está à nossa disposição. Isaac Watts, compositor de hinos, refere-se a ela nestes versos. O Monte Sião produz milhares de delícias espirituais, antes de andarmos pelas ruas de ouro ou chegarmos aos campos celestiais. A salvação é material. Refeições são experiências físicas por excelência. Jesus instituiu uma refeição, a ceia do Senhor, para que por meio dela nos lembrássemos dele, e o último alvo da história é uma refeição, a ceia do casamento do Cordeiro. Apocalipse capítulo 19. Depois de ressuscitar, Cristo fez uma refeição com seus discípulos quando os encontrou. Lucas capítulo 24, versos 42 e 43, e João capítulo 21, verso 9. Qual o significado de tudo isso? Trata-se de um sinal de que para Jesus este mundo material tem importância. O livro de Gênesis relata que ao criar este mundo, Deus contemplou sua criação física e viu que tudo era bom. Deus ama o mundo material e se importa com ele. A ressurreição de Jesus e a promessa de um novo céu e de uma nova terra são claros indícios de que ele ainda se importa com o mundo material. Este mundo não é simplesmente um palco onde indivíduos se convertem, um lugar que no fim será descartado quando todos formos para o céu. Não. O supremo propósito de Jesus não se limita à salvação do indivíduo e ao perdão dos pecados, mas inclui também a restauração deste mundo, o fim das doenças, da pobreza, das injustiças, da violência, do sofrimento e da morte. O ponto culminante da história não é representado por uma forma superior de consciência desencarnada, mas por um banquete. Deus criou o mundo com todas suas cores, sabores, luzes, sons, com todas as formas de vida que convivem em sistemas interdependentes. O mundo se encontra agora desfigurado, maculado e dilapidado, mas Deus não descansará enquanto não o restaurar. Se o mundo material fosse apenas uma ilusão, a exemplo do que afirmam algumas filosofias orientais, ou se não passasse de uma cópia da realidade do mundo das ideias, como afirma Platão, por exemplo, então que importância haveria no que acontece aqui ou nesta vida? As únicas realidades que teriam importância seriam aquelas associadas à alma e ao espírito. No entanto, Jesus não foi apenas salvo em espírito, mas ressuscitou com um corpo físico. Deus criou corpo e alma e haverá de redimir não somente a alma, mas também o corpo. Todo o ministério de Jesus aponta para essa verdade. Jesus não se limitou a pregar a palavra, mas também curou doentes, deu alimento aos que tinham fome e cuidou das necessidades dos pobres. Em Mateus capítulo 25, Jesus retrata o dia do juízo. Muitos estarão ali naquele dia e chamarão de Senhor, mas Jesus faz uma afirmação desconcertante. Se essas pessoas não se importaram com os que passavam fome, com os refugiados, com os doentes e com os que estavam presos, na verdade elas não o estavam servindo. Essa afirmação não contradiz o que aprendemos com a parábola do filho pródigo. Jesus não está dizendo que somente os que prestam serviços sociais irão para o céu. O que ele está dizendo, de modo mais preciso,
é que o sinal indispensável de que somos pecadores salvos puramente pela graça de alto custo é uma consciência socialmente sensível e uma vida dedicada ao serviço em favor dos pobres. Irmãos mais novos são egoístas demais e irmãos mais velhos são muito arrogantes, de sorte que não têm condições de cuidar de pobres. Portanto, o cristianismo talvez seja a religião mundial mais materialista. Os milagres de Jesus não eram violações da ordem natural. Pelo contrário, eram a restauração dessa ordem. Deus não criou um mundo onde havia cegueira, lepra, fome ou morte. Os milagres de Jesus eram sinais de que um dia toda essa degradação de sua criação será eliminada. Portanto, os cristãos podem falar da salvação da alma e se envolver no desenvolvimento de sistemas sociais que resultem em ruas menos violentas e lares mais acolhedores, sem que uma coisa exclua a outra. Com integridade, é claro. Jesus abomina o sofrimento, as injustiças, o mal e a morte. Ele veio a este mundo e passou por essas coisas para derrotá-las, e um dia haverá de eliminá-las por completo. Se os cristãos têm consciência disso, eles não podem assumir uma postura passiva diante da fome, das doenças ou das injustiças. Karl Marx e outros acusaram a religião de ser o ópio do povo, ou seja, a religião é um sedativo que faz com que as pessoas fiquem passivas diante de injustiças, pois no céu tudo será lindo e maravilhoso. É possível que seja esse o caso de algumas religiões que ensinam que este mundo físico não tem valor e não passa de uma ilusão. O cristianismo, porém, ensina que Deus abomina o sofrimento e a opressão presentes neste mundo material, tanto que se dispôs a intervir e lutar contra essas coisas. Se compreendido adequadamente, o cristianismo não é de modo algum o ópio do povo.